Olá, que bom que você está novamente comigo para a 31ª lição da série 50 lições que eu aprendi no livro de Gênesis. Depois de passar 20 anos na casa de Labão, finalmente chegou o tempo que Deus determinou para Jacó sair de Padã Arã. E como foi que Deus comunicou isso a Jacó? Usando as 3 formas com as quais ele orienta o seu povo até os dias de hoje. E quais são? Primeiro, falando ao seu coração. 6 anos antes, Deus já havia colocado no coração de Jacó o desejo de voltar para a sua terra. E esse desejo ainda estava lá, amadurecendo, esperando o tempo de Deus. Nem todo desejo do nosso coração é para agora. Nós precisamos de muita cautela e discernimento do Senhor para saber o tempo e o modo de Deus, e não o nosso. Segunda forma, juntamente com o desejo do nosso coração, Deus também nos dirige por meio das circunstâncias. Jacó estava prosperando e Labão e seus filhos começaram a sentir inveja dele. E já não olhavam para Jacó com bons olhos, o clima estava tenso ali no meio da família. Claro que nem sempre as circunstâncias são o dedo de Deus apontando o caminho, mas podem ser indicadores importantes da sua vontade para a nossa vida. E a terceira forma, e a mais importante, como Deus nos conduz, é por intermédio da sua palavra. Deus falou para Jacó que era tempo de voltar para a terra de seus pais. Raquel e Lia prontamente concordaram com a decisão de Jacó, lembrando que Labão havia exigido 14 anos de trabalho como preço de suas filhas e havia gastado tudo aquilo que ele havia ganho. Então, com medo de Labão tirar as esposas dele à força, Jacó fugiu com a sua família e tudo o que ele havia conquistado nos últimos anos. Como o acampamento de Jacó ficava a 3 dias de jornada do acampamento de Labão, demorou esse tempo para que ele ficasse sabendo da fuga do genro. E mesmo assim, ele saiu em perseguição a Jacó. E numa noite, antes que ele alcançasse Jacó, Deus lhe apareceu em sonho e lhe deu uma séria advertência para que ele não fizesse nenhum mal para Jacó. E então, uma semana depois, Labão conseguiu alcançar a família fugitiva na montanha de Gileade. Houve ali entre eles um momento de confronto. Esse confronto já devia ter acontecido antes de Jacó partir, não precisava ter demorado tanto, mas aquele foi o momento em que Jacó colocou para fora toda a sua mágoa acumulada nos últimos 13 anos, porque nos primeiros 7 anos ele trabalhou com muito prazer esperando se casar com Raquel. Porém, a coisa mais importante do desabafo de Jacó foi a maneira como ele glorificou ao Senhor. Olha só o que ele disse. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Jacó e Labão fizeram um pacto naquele dia. Um pacto que demonstrava que eles não confiavam um no outro. Eles levantaram uma pedra e mais um monte de pedras como sinal que servisse de limite entre os dois. Aquele pacto não era uma declaração de paz, mas uma trégua que podia ser quebrada se qualquer um dos dois lados violasse os termos. O monumento que eles ergueram foi um monumento à desconfiança e ao medo, e não ao amor e à confiança. Jacó encerrou o dia oferecendo sacrifícios ao Senhor e compartilhando uma refeição com os seus parentes, que era um costume oriental praticado na realização de pactos e de alianças. Na manhã seguinte, Labão voltou para sua casa e um longo e difícil capítulo da vida de Jacó se encerrou ali. Agora, uma nova etapa estava prestes a começar e nela o seu irmão Esaú teria um papel especial. Mas aqui fica uma lição muito preciosa para nós. Realmente a nossa vida não é nada fácil, mas se nós nos sujeitarmos à disciplina de Deus, se deixarmos que Ele nos conduza em nossas decisões, nós poderemos suportar as dificuldades de modo que seremos não apenas vitoriosos, mas também vamos desenvolver o tipo de caráter que glorifica a Deus. Vamos conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, quando nos apropriarmos de
de promessas, como aqui está registrada em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 10, que diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Essa promessa tão rica está à sua e à minha disposição. Vamos viver firmados nela pela fé. Amém? Então, até amanhã.